A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Olá, tudo bom? Estamos começando mais um programa Conexão com Deus. Como sempre, é um grande prazer ter a sua companhia. Aqui comigo no estúdio está o reverendo Hernandes Dias Lopes. Tudo bem, reverendo? Tudo bem, Bel? Tudo bem. É um bem. privilégio estar com você mais uma vez no programa Conexão com Deus, para tratar de assuntos tão relevantes, para aquelas pessoas que estão nos assistindo. Exatamente. E já te adianto que o tema de hoje é o seguinte: Jesus, o único mediador? Essa é uma pergunta que muita gente deve se fazer e nós vamos responder no programa de hoje. Vamos tratar desse assunto aqui hoje. É isso aí. Fique conosco, Conexão com Deus começa agora. Estamos apresentando Conexão com Deus. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. O programa Conexão com Deus é um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem como pastor efetivo o reverendo Arival Dias Casimiro e produzido com muito carinho pela LPC Comunicações. Já adiantei para você, o tema de hoje é Jesus, o único mediador? Reverendo Hernandes e eu iremos falar sobre isso. Exatamente. Reverendo, nós vemos aí tantas religiões, E algumas até mesmo cristãs, mas que às vezes fazem orações a outras pessoas, não necessariamente, unicamente em Jesus Cristo, reverendo? Esse é um aspecto interessante, Isabel, porque nós vivemos hoje num mundo plural. Sim. E neste mundo plural, que cada dia mais recusa a ideia de uma verdade absoluta, então cada religião tem a sua fé, tem a sua crença, tem a sua doutrina, tem a sua a apresentação doutrinária, e muitas delas não consideram Jesus como o único mediador. Certo. Então, você pega, por exemplo, o islamismo, que tem mais de 1 bilhão de adeptos no mundo. Para eles, o verdadeiro profeta é Maomé. Jesus é uma pessoa importante, é um personagem muito importante, mas Maomé tem primazia sobre Jesus. Há outros segmentos que Jesus é um espírito iluminado, mas é apenas um mestre moral, mas não é o Salvador, não é o único mediador entre Deus e os homens. E há outros que, embora reconheçam que Jesus é mediador, mas também lançam mão de outros mediadores, fazendo orações através dos santos que morreram, ou de alguns dos apóstolos, ou mesmo da mãe de Jesus, de Maria, e de algum representante daquela expressão religiosa. A grande pergunta é: o que a Bíblia diz? Sim. O que a Bíblia fala sobre este assunto? Sem desmerecer qualquer personagem da história, Jesus não é uma das pessoas nesse panteão. Jesus é o único mediador. Sim. E a Bíblia diz isso com muita clareza. Lá em 1 Timóteo 2,5, o apóstolo Paulo escreve assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ainda o próprio Jesus, quando estava lá no cenáculo já com seus discípulos, na semana da sua paixão, já na sombra da cruz, já naquela antessala da sua entrega para ser o nosso Redentor, ele disse para os seus discípulos assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Note você que Jesus não é um caminho dentre tantos, ele não é uma verdade dentre outras,
Ele não é uma vida entre muitas. Jesus é o caminho, o único caminho. Ou seja, para você ter um encontro com Deus, ser reconciliado com Deus, não existe outra alternativa a não ser por Jesus. Reverendo, antes mesmo de Jesus nascer, a gente sabe que ele já era anunciado pelos profetas, Exato. enfim, o povo de Deus já aguardava por ele. Mas Exato. a gente percebe que até mesmo nessa época já existia uma adoração a outros deuses, né? Digamos assim. Então, esse caminho da religião, será que ele vai indo nesse sentido? Ou seja, Jesus veio para os seus não os receberam, aí, né, foi em direção aos gentios. Aí depois a gente teve a questão da dominação de Roma, que acabou também trazendo essa questão da adoração a vários deuses, né, a questão do politeísmo, né? Exato. Existe aí uma questão histórica envolvida em toda essa questão, né, reverendo? Exato, porque veja bem, o homem, por ter se afastado de Deus, Isabel, ele criou para si deuses. O coração do homem, ele é um laboratório de ídolos. O coração do homem cria muitos ídolos. Sejam ídolos no sentido físico, de construir uma imagem de pedra, ou de mármore, ou de gesso, seja um ídolo não tangível, não material. Por exemplo, você quer um ídolo mais forte hoje do que dinheiro? Verdade. Pessoas vivem por dinheiro, morrem por dinheiro, matam por dinheiro, se corrompem por dinheiro, vendem a alma para o diabo por causa de dinheiro. Então, Jesus Cristo chamou o dinheiro, mamon, de senhor. De senhor. Outras pessoas adoram a si mesmas. Soberba, presunção, orgulho, vaidade. Mas, historicamente, as nações ao redor de Israel eram nações politeístas, divindades pagãs. Depois o mundo é dominado pelos gregos, então o panteão grego tinha muitos deuses. Até hoje você visita a Grécia, você vê como essa mitologia grega é tão forte. Depois veio o Império Romano também com seu panteão de deuses. E quando houve a perseguição aos cristãos, é muito bom que se diga isso, Isabel, não é porque Roma era intolerante com as várias religiões do Império. Não, não, não. Os cristãos não foram mortos porque Roma era intolerante com eles. Os cristãos foram mortos porque os cristãos pregavam o seguinte: para nós, só Jesus Cristo é o Senhor. Não há outro por meio de quem nós podemos chegar até Deus. Bom, isso para Roma era uma afronta, porque eles tinham muitos deuses. O próprio imperador romano, a partir de Domiciano, era uma divindade para eles. Então, para o cristão, não é Jesus mais Paulo, não é Jesus mais Pedro, não é Jesus mais Maria, não é Jesus mais o Papa, não é Jesus mais o pastor, não é Jesus mais o bispo, não é Jesus mais a igreja, não é Jesus mais as boas obras, é só Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E nós nos achegamos a Jesus de qual maneira, reverendo? Muito bem, essa é uma boa pergunta, Isabel. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele se encarnou, né? ele se fez carne, ele veio até nós, assumiu a nossa forma, ele andou entre nós, ele morreu por nós, ele ressuscitou, ele está à destra de Deus, ele intercede por nós. Então, você tem livre acesso a Deus por meio dele. Você pode falar com ele a qualquer hora. Não precisa ter agenda, não tem ligação ocupada, não tem congestionamento de agenda, não tem burocracia para falar com ele. Você fala com ele no seu quarto, você fala com ele no seu carro, você fala com ele num leito de hospital, você fala com ele numa praça pública. O pobre, o rico, o grande, o pequeno, a mulher, o homem, a criança, não importa a quem é essa pessoa, todo aquele que busca a ele o encontra.
Reverendo, é interessante a gente fazer parte de uma igreja, porque nas igrejas que seguem fielmente as Escrituras, há grupos de estudos, né, que a gente pode se aprofundar ainda mais, né? Com certeza. E eu gostaria de pedir sua permissão para me dirigir às pessoas que estão nos assistindo, Isabel, para dizer o seguinte: a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, é uma igreja que tem se esmerado em ensinar com fidelidade e com grande zelo e com grande paixão a palavra de Deus. Nós temos recebido pessoas todos os dias, famílias todas as semanas. Deus tem feito coisas lindas e maravilhosas na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e através dela, que é uma igreja missionária que está comprometida com a proclamação do Evangelho em São Paulo, no Brasil e no mundo. E ali você vai encontrar uma igreja acolhedora, uma igreja que tem a Bíblia aberta, uma igreja que não tem nenhum propósito de explorar você, mas de estender-lhe a mão para ensinar a você as verdades de Deus e crescer junto com você nesse precioso conhecimento da palavra de Deus, que é uma bênção para a sua vida e para a sua família, certamente. Reverendo, muita gente diz que acredita em Deus e professa sua fé em Deus, né? Uhum. Mas é curioso quando a gente vai falar sobre Jesus Cristo, essas pessoas até apresentam uma certa resistência, né? Exatamente, porque o grande aspecto é o seguinte, filha, quando você fala Deus, na mente de muitas pessoas, esse nome pode entrar em qualquer espaço, né? Se você fala, por exemplo, em Alá, bom, ele é Deus. Você passa em Tupã, bom, ele também é Deus. Se você pensa em outra divindade, também ele é Deus. Jesus Cristo, ele veio revelar Deus. Você quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Foi ele quem disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ninguém pode conhecer a Deus a não ser através do Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, isso é maravilhoso, porque o acesso ao verdadeiro Deus somente existe através de Jesus. Ele é a porta do céu. Ele é o único Salvador. Ele é o único que veio ao mundo, assumiu o nosso lugar, porque o Pai o enviou por amor a nós, e voluntariamente ele se entregou por nós. Ele não levou em conta, diz a Bíblia, Isabel, a ignomínia, a vergonha, o opróbrio da cruz, mas com alegria ele deu a sua vida por nós para nos salvar, nos redimir da escravidão do pecado, da escravidão do diabo. Estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos e recebemos vida. Ele é o nosso único Salvador. E nós conhecemos e prosseguimos em conhecer a cada dia, né, Reverendo? Exatamente. Nem toda a eternidade, Isabel, será suficiente para esgotarmos o conhecimento de Deus por meio de Jesus, porque Deus é ilimitado. Isso é tão maravilhoso. Na verdade, a Bíblia diz que conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna. Reverendo, estamos chegando ao fim do nosso programa. Passa tão rápido. Passa rápido, né? E é tão gostoso. Obrigada, viu? É um privilégio estar aqui com você, é um privilégio partilhar com você essas verdades tão preciosas. E fica aqui o nosso convite para você deixar os seus comentários, assistir os outros vídeos, visitar também o site, né, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E como já foi feito aqui o convite, que você compareça lá com a sua família, com certeza será muito bem recebido. Obrigada mais uma vez pela sua companhia e daqui a uma semana já estará um outro tema aqui para você acompanhar junto conosco. Muito obrigada. Muito obrigado também e Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros.